Capítulo 15. As Greias e as Górgonas. Perseu, Medusa, Atlas, Andrômeda. As Greias eram 3 irmãs grisalhas desde o nascimento, e daí o seu nome. As Górgonas eram mulheres monstruosas, com dentes enormes como os do javali, garras de bronze e cabelos de serpentes. Nenhuma dessas entidades representou papel destacado na mitologia, exceto a Górgona Medusa, cuja história veremos a seguir. Citamo-las principalmente para mencionarmos a engenhosa teoria de alguns escritores modernos, segundo a qual as Górgonas e as Greias eram personificações dos terrores do oceano. As primeiras representando os grandes vagalhões do mar alto, e as outras, as ondas coroadas de espuma branca que se despedaçavam de encontro aos rochedos do litoral. Em grego, seus nomes confirmam essa etimologia. Perseu e Medusa. Perseu era filho de Júpiter e de Danae. Seu avô, Acrício, assustado com a predição de um oráculo, no sentido de que o filho de sua filha seria o instrumento de sua morte, determinou que a mãe e o filho fossem encerrados numa arca e esta colocada no mar. A arca flutuou até Céfiro, onde foi encontrada por um pescador, que levou a mãe e o filho a Polidectes, o rei do país, que os tratou com bondade. Quando Perseu tornou-se homem, Polidectes mandou-o combater Medusa, monstro terrível que devastava o país. Medusa fora outrora uma linda donzela, que se orgulhava principalmente de seus cabelos, mas se atreveu a competir em beleza com Minerva, e a deusa privou-a de seus encantos e transformou as lindas madeixas em hóridas serpentes. Hóridas quer dizer horripilante. Medusa tornou-se um monstro cruel, de aspecto tão horrível, que nenhum ser vivo podia fitá-la sem se transformar em pedra. Em torno da caverna onde ela vivia, viam-se as figuras petrificadas de homens e de animais que tinham ousado contemplá-la. Perseu, com o apoio de Minerva, que lhe enviou seu escudo, e de Mercúrio, que lhe mandou suas sandálias aladas, aproximou-se de Medusa enquanto ela dormia e, tomando cuidado de não olhar diretamente para o monstro, e sim guiado pela imagem refletida no brilhante escudo que trazia, cortou-lhe a cabeça e ofereceu a Minerva, que passou a trazê-la presa no meio da égide. Milton, em Comus, assim se refere à égide. O que era aquele escudo com a cabeça asquerosa de Górgona adornado, que trazia Minerva a impoluta virgem e petrificava os inimigos, senão
aquela santa austeridade, essa expressão em face à qual se curva, humilhada e vencida, a força bruta? Ficou estranho, mas eu não vou ler de novo. Continuando. Perseu e Atlas. Depois de matar Medusa, Perseu, carregando a cabeça da Górgona, voou sobre a terra e sobre o mar. Ao anoitecer, atingiu o limite ocidental da terra, onde o sol se põe. Sentir-se-ia feliz de ali descansar até o amanhecer. Era o reino de Atlas, cuja estatura ultrapassava a de todos os outros homens. Possuía ele grande riqueza em rebanhos e não tinha vizinho ou rival que lhe disputasse os bens. Seu maior orgulho, porém, eram os seus jardins, onde os frutos de ouro pendiam de galhos, também de ouro, ocultos por folhas de ouro. Vim como hóspede, disse-lhe Perseu. Se honras uma origem ilustre, sabe que tenho Júpiter por pai. Se preferes feitos valorosos, sabe que venci a Górgona. Procuro repouso e alimento. Atlas, porém, lembrou-se de que uma velha profecia o advertira de que um filho de Jove lhe roubaria um dia as maçãs de ouro. Sai, retrucou, portanto. Não serás protegido por tuas falsas pretensões de origem ilustre ou feitos gloriosos. Ao mesmo tempo, tratou de expulsá-lo. Perseu, percebendo que o gigante era muito forte para ele, retrucou. Uma vez que prezas tão pouco minha amizade, digna-te de receber um presente. E virando o rosto para o lado, levantou a cabeça da Górgona. O corpo enorme de Atlas transformou-se em pedra. Sua barba e seus cabelos tornaram-se florestas. Os braços e ombros rochedos, a cabeça um cume e os ossos as rochas. Cada parte aumentou de volume até se tornar uma montanha e assim quiseram os deuses. O céu, com todas as suas estrelas se apoiando em seus ombros. Agora vamos ao O Monstro Marinho. Continuando seu voo, Perseu chegou ao país dos etíopes, cujo rei era Cefeu. A rainha Cassiopeia, orgulhosa de sua beleza, atrevera-se a comparar-se com as ninfas marinhas que, indignadas, mandaram um prodigioso monstro marinho devastar o litoral. A fim de apaziguar as divindades, Cefeu foi aconselhado por um oráculo a expor sua filha Andrômeda para ser devorada pelo monstro. Olhando do alto em seu voo, Perseu avistou a virgem acorrentada a um rochedo, esperando que o dragão se aproximasse. Estava tão pálida e imóvel que, se não fossem as lágrimas que escorriam e os cabelos que a brisa agitava, Perseu
a teria tomado por uma estátua de mármore. Tão surpreso ficou ele diante do que via, que quase se esqueceu de bater as asas. Adejando sobre Andrômeda, exclamou: ó Virgem, que não mereces estas cadeias, mas antes aquelas que prendem os amantes. Dize-me, peço-te, teu nome e o nome de teu país, e por que estás presa desse modo? Ela, a princípio, manteve-se em silêncio, levada pelo recato, e teria escondido o rosto nas mãos, se o pudesse. Quando, porém, ele repetiu as perguntas, receosa de que lhe fosse atribuída a culpa de algum ato que não cometera, a Virgem revelou seu nome e o de seu país e o orgulho de sua mãe com a própria beleza. Antes que acabasse de falar, ouviu-se um ruído vindo da água e apareceu o monstro marinho, com a cabeça erguida sobre a superfície, cortando as ondas com um enorme peito. A Virgem estremeceu, e seus pais, que haviam chegado ao local, mostravam-se desesperados, principalmente a mãe, que, incapaz, contudo, de proteger a filha, limitava-se a lamentar e abraçar a vítima. Não há tempo para lágrimas, exclamou Perseu. Então, só temos este momento para salvá-la. Minha posição como filho de Júpiter e meu renome como matador de Górgona tornam-me aceitável como pretendente. Tentarei, contudo, merecê-la pelos serviços prestados, se os deuses me forem propícios. Se ela for salva pelo meu valor, peço que seja a minha recompensa. Os pais consentiram. Quem teria hesitado? E prometeram com a filha um dote real. O monstro já se encontrava a uma distância em que seria alcançado por uma pedrada de um hábil atirador, quando o jovem, no impulso súbito, ergueu-se no ar como a águia quando das alturas em que voa avista uma serpente aquecendo-se ao sol. Lança-se sobre ela e prende-a pelo pescoço, impedindo-a de virar a cabeça e utilizar-se de seus dentes. Assim, o jovem investiu contra o dorso do monstro, mergulhando a espada em seus ombros. Furioso com o ferimento, o monstro ergueu-se no ar, depois mergulhou no mar e, em seguida, como javali cercado por uma matilha de cães, voltou-se rapidamente de um lado para o outro, enquanto o jovem livrava-se de seus ataques por meio das asas. Sempre que conseguia encontrar entre as escamas uma passagem para a espada, Perseu produzia um ferimento no monstro, atingindo ora o flanco, ora as proximidades da cauda. A fera lançava pelas narinas água misturada com sangue. As asas do herói estavam molhadas e ele já não se atrevia a confiar nelas. Colocando-se no rochedo em que se erguia acima das ondas e erguendo um fragmento da rocha, desfechou com ele o golpe mortal. O povo, que se reunira na praia, ergueu um grito que ecoou pelos montes.
Os pais, arrebatados de alegria, abraçaram o futuro genro, proclamando-o libertador e salvador de sua casa. E a Virgem, causa e recompensa da luta, desceu do rochedo. Cassiopeia era etíope e, portanto, negra, a despeito de sua proclamada beleza. Pelo menos é o que parece ter pensado Milton, que faz alusão ao episódio no Penseroso, onde se refere à melancolia como sendo a deusa sábia e santa, cujo rosto divino tem um brilho forte demais para o olhar humano e assim, de negra cor aos nossos olhos, parece ser de cor escura e bela, como a irmã do príncipe Memnon, ou a estelar rainha da Etiópia, punida ao atrever-se a comparar com a das ninfas do mar sua beleza. Cassiopeia é chamada a estelar rainha da Etiópia, porque, depois de morta, foi colocada entre as estrelas, formando a constelação daquele nome. Embora tivesse alcançado essa honra, as ninfas do mar, suas velhas inimigas, conseguiram que ela fosse colocada na parte do céu próxima ao polo, onde todas as noites tem de passar metade do tempo com a cabeça para baixo, recebendo uma lição de humildade. Memnon era um príncipe etíope, a respeito do qual falaremos em outro capítulo. Eita, é isso. Beijos da tia Lulu.